Graça não é liberdade para pecar, mas é liberdade para você ser quem você é, para ser quem você está se tornando, sem máscaras. Isso é o que o pessoal que critica a graça não entende. A graça não é liberdade para pecar, como muitos dizem. O que esse pessoal ensina é liberdade para pecar. Graça não é liberdade para pecar. A graça é liberdade para você ser quem você é. Sem máscaras, sem fingimento. Você não precisa forjar um personagem para impressionar o pastor. Você não precisa vir para a igreja fantasiado de crente, com uma Bíblia 2 vezes ou 3 vezes maior do que essa debaixo do braço. Aleluia! Bom dia! Oi, irmão! Bom dia! Você não precisa de forjar esse personagem para que você seja visto por Deus como alguém que Ele ama, a quem Ele já perdoou. Deus jamais vai conseguir transformar um personagem. Deus só consegue transformar você quando você se apresenta a Ele como você é. Quando você se expõe para Ele com a sua realidade, com seus defeitos, seus problemas, suas taras. Quando você começa a se apresentar com os seus traumas, quando você se apresenta a Ele com a sua realidade emocional, quando você se apresenta a Ele com a sua realidade espiritual, quando você mostra para Deus, Deus, eu não estou aqui para fingir um personagem, eu estou me apresentando aqui para ser transformado pela sua glória, pelo seu poder, pelo seu amor. Deus pode trabalhar no seu coração. Quando você se apresenta a Deus como um personagem, Deus fica assistindo a peça teatral. Eis-me aqui, Senhor, aleluia, oh glória, oh meu Pai, que maravilha, tua presença, oh Deus, você dá até uma risadinha, aleluia. E Deus está olhando e falando assim, cara, esse personagem é muito interessante, mas não tá no meu roteiro não. Eu preciso de gente de carne e osso, verdadeira, real. Gente que é como é. Eu ouvi um pastor dizendo assim, olha, a graça anuncia, venha como está e permaneça do jeito que você quiser. Alguém aqui já me ouviu pregando algo desse tipo? Cara, a graça diz, venha como está e deixe Deus trabalhar em você, para que o Espírito Santo trabalhe e Ele te transforme. Ai de mim, se eu for um instrumento de transformação para a sua vida. Ai de mim, se eu é que quero moldar você, por força e por violência, ao meu modo de entender as coisas. Ai de mim, se sou eu que estabeleço para você um padrão, e você tem que ser igual ao padrão que eu estabeleci. A religiosidade faz isso, Deus não faz assim. A religiosidade mostra para você um estereótipo, e diz, se encaixe aqui, e aí você será considerado como um crente genuíno. Use esse terno, use essa gravata, e você será um crente genuíno. Faça tanto tempo por semana de oração, e você será um crente genuíno. Leia tantos capítulos da Bíblia por dia, e você será um crente genuíno. Se envolva nisso ou naquilo, e você será um crente genuíno. E Deus está tentando mostrar para nós que não é por obras. Ele não se impressiona com as nossas obras. Deus não olha para você e diz, oraste durante 1h30? Uau, estou impressionado e impactado contigo, meu filho. Que maravilha. E aquele outro ali, só orou meia horinha. É muito fraquinho, sabe de nada, inocente. Está por fora. Você acha que Deus está numa competição para ver quem ora mais? Sabe que eu aprendi essa lição quando eu estava na escola bíblica. Algo que mais uma vez o Smith Wigglesworth falou. Alguém perguntou para ele assim, irmão Smith, quanto tempo você ora por dia? A velha competição, né? Aquele ali ora 40 minutos. E aquele outro ali 1h30. E você, quanto tempo ora? Porque afinal de contas Deus te usa de uma maneira tão poderosa
que você deve ser uma pessoa que ora 4 horas por dia ou mais. Queriam ouvir uma resposta impressionante desse tipo. Não, eu oro 4 horas por dia. E ele disse, olha, eu nunca gastei mais de meia hora em oração. Mas também nunca fiquei mais de meia hora sem orar. Porque o convite do apóstolo Paulo é orai sem cessar. Paulo não escreve dizendo quebrem recordes de tempo orando, mas permaneçam em constante oração. Gente, se a sua vida não for uma vida de oração, e quando eu digo uma vida que está constantemente conectada com Deus, pobre de você. Pastor, onde é que você ora? Eu oro em casa, eu oro no carro, eu oro. Você me vê, se você me encontrar um dia num sinal de trânsito parado, o sinal está vermelho, eu parei, e você me vê, o carro está vazio, só tem eu, e eu estou gesticulando, é porque eu estou falando com Deus, não é que eu estou maluco, não. Porque eu oro e eu sou italiano, então eu vou falando e eu começo a me empolgar, eu começo a gesticular para lá e para cá. Minha esposa tem um medo danado disso quando eu estou na mesa, porque eu vou varrendo o copo para lá e tal, começo a espanar as coisas, porque eu não consigo falar sem mexer as mãos. Mas se você me ver parado, se você me vir parado, num sinal de trânsito, tem mais ninguém, e eu estou falando, é porque eu estou orando. Pastor, mas o senhor ora de que forma? Do mesmo jeito que eu estou falando contigo aqui. Pastor, o senhor não ora daquele jeito? Ô Senhor, Deus Altíssimo, que se assenta nas mais altas alturas, num trono de veludo dourado, que sobe, que desce, que anjos que vão, que vem por cima, por detrás, por diante, por trás, que vão até a Ásia e voltam, que vão também, sobem para o norte, vem para o sul, vai ao polo norte, vai ao polo sul, os anjos que se sentem, querubins que cantam santo, santo, santo. O senhor não ora assim? Não ora assim. Eu não oro assim. Eu acho que quando Deus ouve alguém orando assim, Deus quer responder a oração. E Ele está assim, sim, vai, fala, chega lá. Isso aí tudo eu já sei, estou sentado num trono dourado, com vermelho, os anjos, querubins, isso eu já sei. Vai lá, fala, o que é? O que tu quer? Porque você fica dando uma volta, fazendo uns negócios, falando uns troços, e Deus quer intimidade. Deus quer intimidade com você. Deus quer intimidade de pai e filho. Proximidade de pai com filho. Quem é pai? Quem é mãe? Você pode imaginar, você poderia imaginar, não sei qual é o tamanho, a idade do seu filho, você que levantou a mão, mas eu lembro do meu filho quando eu era mais novo, o Bernardo, quando ele era pequeno, a gente morava na África do Sul, e passava na nossa porta todo santo dia, ou quase todo dia, uma Towner, que vendia sorvete, e o camarada vinha lá de longe com uma musiquinha, parecia uma música de realejo, aquilo tocando, blim, 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 blim. O Bernardo ouvia aquilo, ele já sabia, já era um ato reflexo, lá vem a van do sorvete. Ele saía correndo, e ele saía gritando, pai, me dá 2 randes, a moeda da África do Sul é o rand, e era 2 randes, eu não sei, não me lembro se era casquinha, ou se era casquinha, né? O camarada tinha aquela maquininha que botava, né? Era 2 randes a casquinha. Aí ele já saía correndo, gritando, pai, me dá 2 randes. Aí ele se pendurava no portão, literalmente ele se pendurava no portão, e ele começava a gritar, wait, ice cream, wait. E o camarada, ele já vinha na maldade, que ele já sabia que ali ele tinha um cliente fiel, ele já vinha devagarinho, ele vinha com um sorriso maligno no rosto, freando, já na porta. O Bernardo vinha correndo, pegava lá a moedinha de 2 randes, ia lá e comprava o sorvete dele. Mas você imagina, se estou eu sentado na sala da minha casa, e vem o Bernardo, passa o sorvete, e vem ele. Oh meu pai, eis que passa na porta a profética van do ice cream, e eis que te peço 2 randes a comprar o ice cream. Eu ia olhar para Denise e ia dizer, Denise, chama um psiquiatra, um psicólogo, que esse garoto tá com problema sério. Eu jamais esperaria meu filho vir dessa maneira para mim. Eu esperaria que ele fizesse como ele fazia.
de vir correndo, pai, me dá 2 randes, e meter a mão no meu bolso, e eu pegar a moeda e dar para ele. Por quê? Porque é meu filho. Porque é meu filho. O que eu espero dele é uma reação de quem tem comigo um relacionamento de intimidade, de proximidade, de pai com filho, e não alguém que me trata como um senhor distante. Eis que eu te peço, meu pai. Não, não, pai, eu estou aqui porque eu sou teu filho. A gente precisa se acostumar a entender que Deus é nosso pai e nos apresentarmos diante dele sem máscaras. 2 Coríntios 3, versículo 13, diz assim: nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. E agora no versículo 18, Paulo diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, sem fingimento ou hipocrisia, mas com autenticidade, contemplando, ou seja, olhando atentamente a glória do Senhor. E a glória do Senhor não é uma coisa, a glória do Senhor é uma pessoa, a glória do Senhor é Jesus. E todos nós com o rosto descoberto, desvendado, olhando, contemplando, olhando atentamente a glória do Senhor que é Jesus, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Contemplando Jesus, qual é a fonte de genuína transformação? Não é um curso que eu faço, não é um curso de discipulado que eu fiz. A genuína fonte de transformação é quando eu olho atentamente para Jesus e vou me tornando imagem e semelhança dele cada vez mais, cada vez mais. Não é um processo de um dia, não é um culto, não é uma corrente, não é uma campanha, é uma vida. Não é uma semana, não é um mês, é um dia após o outro. Eu erro, eu acerto, eu erro, eu acerto, eu acerto, eu erro. Mas eu estou num processo, sendo transformado. Ah, você errou, você não é crente, você é um crente meia tigela. Não, não, eu sou um crente em transformação. Eu sou alguém que está aprendendo, eu sou alguém que está caminhando, eu estou nessa jornada. Essa jornada de dia a dia e me tornando mais semelhante a Jesus. Sabe, Pedro entrou nessa jornada. Pedro não ficou perfeito da noite para o dia, mas ele teve uma jornada de vida. No começo, Pedro era aquele camarada cabeça dura, era um camarada intempestivo, era um camarada que falava muita coisa da boca para fora. Na hora H, ele tirava o time de campo. Jurou para Jesus: olha, se esses outros 11 aí te abandonarem, comigo é diferente, estou contigo até o final. E Jesus falou: Pedro, ainda hoje, cara, ainda hoje, você vai me negar 3 vezes. É ruim, Jesus, coisa nenhuma. Esse era Pedro, o Pedro dos evangelhos. Mas Jesus olhou para Pedro e viu nele um homem transformado. As pessoas olhavam para Mateus e viam um cobrador de impostos, um pecador, um traidor da pátria. Mas Jesus olhou para Mateus e viu um apóstolo. As pessoas podem olhar para você e ver um monte de defeito, um monte de falha, e apontar as falhas que você possa ter. Mas quando Jesus olha para você, ele vê um filho amado, ele vê um santo, ele vê uma filha amada, ele vê uma santa. Sabe, Pedro foi sendo transformado. Quando você chega no livro de Atos, Pedro já é um cara diferente. Pedro já está começando a perceber que, cara, aquele sistema da lei não funciona. Ele começa a entender que aquilo ali vai dar ruim. Quando você chega nas epístolas, 1ª e 2ª Pedro, Pedro é um homem completamente diferente. Aquele cara que lá em Atos dos Apóstolos bateu de frente com Paulo, agora recomenda: deem ouvidos ao que diz o nosso irmão Paulo. Eu custei a entender, mas o que ele diz é a realidade que precisa ser aprendida e ouvida, e o cara é de Deus. As epístolas de Pedro são epístolas sobre graça. Graça em meio ao sofrimento, graça em meio às lutas, graça em meio à perseguição. Esse é o tema, é o tema das epístolas de Pedro. Um cara que aprendeu graça. E por que ele aprendeu graça? Porque graça não é uma doutrina, graça é uma pessoa. E ele foi aprendendo mais e mais quem Jesus realmente é.
Ele teve que aprender com Paulo. Se alguém conheceu Jesus segundo a carne, hoje não mais o reconhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Pedro teve que sofrer um processo de renovação de mente e transformação para entender que o Cristo glorificado já não era mais aquele Cristo de Nazaré que ele viu nas ruas, carregando uma cruz, sendo chicoteado, sofrendo, morrendo pendurado naquele madeiro. Agora era o Cristo glorificado, o Cristo ressuscitado, um Cristo que estabeleceu uma nova aliança e não simplesmente deu continuidade à antiga aliança. Foi um processo de crescimento. Foi um processo de crescimento. E nós estamos nesse processo. Então se apresente a Deus como você é, sem medo, sem vergonha, sem receio. Não tente forjar um personagem. Você não precisa formar um personagem, o crente perfeito. Você precisa se apresentar como você é. Por isso, na Nova, todos são bem-vindos. A gente não quer que daquela porta para frente você seja um personagem. A gente quer que você entre aqui e se você tem esse ou aquele defeito, a gente te recebe. E a gente não vai te transformar. O Espírito Santo é quem vai fazer isso. Pastor, eu estou na igreja já há 3 meses. Eu cheguei aqui, eu usava maconha. Continuo usando. Eu sou bem-vindo? É. Pastor, eu estou aqui já há 1 ano. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu era uma pessoa desbocada até não poder mais. E eu continuo falando palavrão até pelas orelhas. Eu continuo sendo bem-vindo? É. Pastor, mas eu quando cheguei aqui na igreja, eu estava envolvido num problema assim, assado, e ainda não desenrolou tudo na minha vida, ainda tem um montão de coisa, eu sou bem-vindo a continuar? Claro, sim, você é. Aí o crítico ouve isso e acha que graça é liberdade para pecar. Não, graça é liberdade para ser quem você é, porque sendo quem você é, Deus agora tem autoridade e poder para Ele tocar na sua vida e te libertar da maconha, te libertar da prostituição, te libertar do mau linguajar, ou te libertar do que seja, porque Ele é poderoso, porque Ele é bom.